Bom dia a todos, salve Maria! Hoje nós vamos fazer a meditação do 6º artigo do capítulo 5 do Tratado da Verdadeira Devoção. E São Luís vai pôr como tema que a devoção à Santíssima Virgem Maria dá uma grande liberdade interior. E ele vai se dedicar especificamente nesse artigo a falar sobre o problema dos escrúpulos, os escrúpulos de consciência. Esse é um problema que pega, muitas pessoas no início da sua caminhada cristã e até mesmo durante certo tempo, aquelas pessoas principalmente que tentam amar a Deus de verdade e tentam agradar-lhe, mas acabam enveredando por um caminho irracional. Em vez de amor, se submetem ao temor, ao medo de Deus. Existem dois problemas que nós chamamos de doenças da consciência. São problemas na consciência cristã que podem te afastar de Deus. São dois extremos. O primeiro extremo é eu acho que hoje em dia o mais comum entre os cristãos, que é o relaxamento da consciência. É aquela pessoa que não se importa em viver a fé cristã como convém, não se importa em obedecer os mandamentos, vive no pecado mortal com a consciência tranquila, não se importa em se confessar, não se importa em faltar à missa, não se importa em ter uma vida de oração, vive em estado habitual de pecado, e acha que Deus é bonzinho, e tão bonzinho que não vai condená-lo ao inferno. Acha que é uma boa pessoa, e boas pessoas não vão para o inferno. Como se ser uma boa pessoa dependesse meramente de uma qualidade social e não de uma virtude interior. Essas pessoas estão se pondo em risco de condenação eterna, pois com a consciência relaxada não amam a Deus como convém. Na realidade, nem amam a Deus, pois vivem habitualmente no pecado mortal. E existe um outro extremo, que são pessoas escrupulosas. São aquelas pessoas que querem agradar a Deus, mas possuem uma visão deturpada de quem é Deus. De um lado, nós temos aquelas pessoas que acham que Deus é tão bom, mas tão bom, que não pune nenhum tipo de pecado, que são os relaxados. E de outro lado, nós temos uma pessoa que acha que Deus é tão mal, mas tão mal, tão rígido, tão tirânico, que qualquer mínimo defeito, mínima falha, ele vai te jogar no inferno. Ou seja, são dois extremos perigosíssimos que afastam pessoas de Deus. As pessoas que acham que Deus é tão tirânico, tão carrasco, que no seu primeiro pecado venial vale condenar ao inferno, são pessoas escrupulosas. E essas pessoas geralmente não sabem diferenciar o pecado venial de pecado mortal, não sabem diferenciar a imperfeição de pecado mortal, acham que tudo que elas fazem é pecaminoso. E pior, acham que tudo que elas fazem é pecado grave. Eu já vi casos de escrúpulos muito terríveis, de pessoas perguntarem coisas absurdas. Como, por exemplo, tem gente que chega ao ponto de perguntar: olha, eu passei diante de uma igreja católica e não fiz o sinal da cruz. Será que eu tenho que me confessar? Será que eu tenho pecado mortal? São, sabe, pequenas coisas, pequenos detalhes que a pessoa sempre acha que está em pecado mortal e sempre acha que está ofendendo a Deus e que Deus está irado com ela. E é sobre exatamente esses escrúpulos de consciência que São Luís fala aqui, que a devoção à Virgem Maria é um meio eficacíssimo de combater esse tipo de doença na consciência. Porque a devoção à Virgem Maria nos traz uma liberdade interior, uma confiança em Deus. A Virgem Maria nos faz olhar a Deus com os olhos verdadeiros, com os olhos reais, quem realmente Deus é. Deus é justo, sim, Ele é justo, mas Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é paciente, Ele é um pai. É um pai que corrige os seus filhos, para que eles não se percam. Mas é um pai que também sabe amar, que é liberalíssimo no perdão, que é generoso e que está sempre disposto a nos acolher, independentemente da quantidade de vezes que cairmos no pecado.
É um Pai que não nos quer punir por punir ou nos condenar, mas Ele quer nos salvar. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que diz São Paulo. Então, esse olhar correto sobre Deus, de não impor a Deus também uma figura de ser bonzinho a ponto de tolerar o pecado a qualquer custo, mas também não de ser malvado a ponto de te punir pelas suas mínimas imperfeições. Deus é um pai, e o pai corrige o filho a quem ama, mas corrige para o seu bem e não para o seu mal. Deus não quer lhe condenar ao inferno, Deus quer lhe salvar, e por isso Ele quer que você seja santo e santa. E a devoção à Virgem Maria nos traz essa plena consciência de quem é Deus, porque através dela nós olhamos corretamente para nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo e no Pai, no Filho, no Espírito Santo, ou seja, na Santíssima Trindade, nós vemos de fato o amor de Deus manifestado em nossas vidas e podemos ter a tranquilidade, a paz de consciência, a confiança de que Deus é um Pai bondoso e que está aqui para nos ajudar a chegar ao céu, que é a nossa última meta, é o nosso fim último, é o fim último de todo ser humano. Isso não quer dizer também que quem é consagrado à Virgem Maria não pode ter um pouco de escrúpulo aqui ou ali, né? Mas existem níveis de escrúpulos. O escrúpulo de consciência, ele até serve para regular a nossa inclinação ao mal, para nos ajudar a se abster do pecado. Um certo tipo de escrúpulo, uma certa dose equilibrada de escrúpulo é até necessária, né? Porque a nossa consciência ela precisa ser dócil ao Espírito Santo, ela precisa ser sensível. Então nós precisamos saber muito bem distinguir nossas ações. O escrúpulo ele tem que servir para isso, como aquele freio para evitar que nós pequemos e ofendamos a Deus nas mínimas coisas. Porém, ele deve ser dosado segundo a razão. E esse é o problema. Não é que quem é devoto da Virgem Maria não terá escrúpulos, mas ele terá muito menos escrúpulos, e um escrúpulo muito mais saudável do que esses escrúpulos que levam a pessoa à perdição, que levam a pessoa ao desespero, a desistir da salvação. A Virgem Maria irá dosar o nosso escrúpulo, a nossa consciência, a ponto de que a gente consiga ter paz na consciência e ao mesmo tempo estar alerta para evitar os pecados que tanto ofendem a Deus. Então é esse equilíbrio que a Virgem Maria vai trazer para a nossa vida. E São Luís cita aqui 2 exemplos, né, de pessoas e de santos, né? E isso é bom dizer que os santos também sofriam com escrúpulos de consciência, né? E isso a gente tem aí muitos casos na história da igreja. Ele cita o exemplo de uma santa que sofria muito com escrúpulos de consciência e ouviu uma certa voz, né, inspirada pelo Espírito Santo, que dizia que para ela se libertar daquele escrúpulo, ela precisava se consagrar inteiramente a Jesus e a Maria. E quando ela fez aquilo, a consciência dela estabilizou numa paz e numa tranquilidade sobrenaturais. E isso é muito bom, eu vejo isso na minha própria vida, na minha caminhada cristã, na caminhada cristã de outras pessoas que são consagradas. De fato, a Virgem Maria nos traz mais tranquilidade de consciência. Nós conseguimos servir a Deus com mais amor, com mais afeto, com mais paz, né? Com mais serenidade, sem achar que Ele está a qualquer ponto prestes a nos punir, nos mandar para o inferno. E quando você comete um pecado, você tem mais confiança que Deus quer te perdoar. Deus quer mais te perdoar do que você quer ser perdoado. É o que o Papa Francisco diz, né? Deus nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E aí, quando a gente é consagrado a Nossa Senhora e vive bem a consagração, essa devoção maravilhosa, nós conseguimos ter essa consciência e entender Deus da forma correta, e a Virgem Maria nos guia para o céu da melhor forma possível. Amém? Então que essa meditação possa te ajudar. Se você sofre com escrúpulos de consciência, você está no caminho certo. A devoção à Virgem Maria é o que vai te ajudar. Fique com Deus, salve Maria.